recentemente, na semana passada, eu acho. Eu tava num propósito, cara. Eu fiz um jejum de 3 dias. Tentei, né? E quando eu cheguei no meu terceiro dia de jejum, na metade do dia ali, eu acabei entregando o jejum. Eu acabei entregando porque tava difícil. Eu lembro que eu comecei a orar, né? Pedindo e falando assim, meu pai, eu vou estar entregando esse jejum, sabe? Em tuas mãos eu não consegui terminar. E eu senti muito dentro de mim como se o Senhor falasse uma paz muito grande, falando, é, tudo bem, filho. Eu não olho para a quantidade, o tempo que você ficou, mas eu olho para o seu coração. E aquilo mexeu na minha mente e ele continuou falando, né? Você vai fazer jejuns, mais jejuns pela frente. E cara, aquilo mexeu muito comigo, porque eu não estava conseguindo aguentar mais. Eu estava no meu terceiro dia, na metade do dia ali, eu já não estava aguentando, sabe? Era papo de você sentar na cadeira e se você ficasse uns minutos, na hora que você levantasse, você caía duro no chão. Então, assim, tava difícil, mas eu tava em oração, eu tava louvando ao Senhor, continuando ali, e tentando, só que eu já não tava conseguindo mais. E eu entreguei. E o Senhor, ele falou muito comigo isso, sabe? Sobre ele nos perdoar, sobre continuar. E uma mentira que a gente cai muitas das vezes é a mentira de que Deus ele quer nos desanimar, de que Deus ele não quer que a gente prossiga, de que Deus ele não quer que a gente continue, ele só quer que a gente sofra e Satanás ele vem com essas mentiras sobre a nossa vida. É incrível como a gente consegue cair tão facilmente se a gente não estiver firmado na palavra. Porque o Senhor ele nos perdoa bem antes da gente pedir perdão. Tanto que em Efésios 1 fala que o Senhor ele nos escolheu nele antes da criação desse mundo. Deus olhou para a gente e viu toda a nossa linha do tempo, toda a nossa vida, quantas vezes nós trairíamos Ele, né? Quantas vezes a gente erraria com Ele, e mesmo assim Ele olhou para tudo isso, para todo o nosso futuro e nos escolheu. E, cara, isso é muito incrível. E a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, é isso. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que a gente caminha com Cristo, que a gente decide caminhar com Jesus, a gente se torna filho de Deus. Já como Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, ele vivendo em nós, agora nós também nos tornamos parte disso. Muitas das vezes a gente falha, a gente erra e deixa com que as nossas falhas, os erros que nós cometemos, esses acidentes que nós cometemos, defina a nossa vida com Jesus pelo resto da nossa vida. Acredita que Deus não quer que a gente continue, acredita que Deus acabou, esgotou a paciência, esgotou o amor dele por nós e tem como mais continuar. Mas isso é mentira do inimigo. A gente sim deve reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, mas voltar aos pés do Senhor, porque é lá que a gente recebe perdão, é lá que a gente é lavado novamente, é lá que a gente é redimido novamente pelos pecados. É isso que o Senhor quer. A gente falha, nós erramos, mas a gente não pode deixar com que as nossas falhas e os nossos pecados definam quem nós somos em Jesus. Porque Jesus nos chama de filho. Ele nos chama pelo nosso nome, não pelos pecados que nós cometemos. Que, mesmo falhando, a gente se arrependa e clame novamente o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor. Porque Ele é fiel para perdoar, Ele é fiel para nos lavar, Ele é fiel para nos amar. O amor dele nunca está longe de nós. Ele nos destinou a isso, a ser santos e irrepreensíveis, a ser filhos amados de Deus. Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. E Ele nos chama de filhos, Ele quer que nós chamamos Ele de Pai. É só um pensamento, é só compartilhando com vocês uma coisa que eu tenho passado. É muita coisa que você tem ministrado sobre mim, mas às vezes a gente fica muito nisso. Deixa a mentira do inimigo vir sobre a nossa vida e porque nós falhamos uma vez com o Senhor, a gente perde a legalidade de filho, mas isso é mentira. A gente se arrepende e o Senhor nos chama para continuar, para seguir firme, porque Ele nos ama em todos os momentos. Amém? Deus abençoe. Tamo junto.